nos cultos, né? Ali da Igreja do Verbo da Vida, né? Ela congregou ali com a pastora Neuzinha, que teve aqui o ano passado, né? Então é um privilégio e um imenso prazer estar aqui com a irmã Betânia aqui, adorando o Senhor, né? Ela aceitou o convite. Quando eu mandei o convite para ela, ela aceitou, e nós ficamos muito felizes, viu, Betânia, de você estar aqui, viu? É um privilégio mesmo, e é uma amiga, uma mulher, uma serva de Deus, abençoada aí, né? Tem pregado a palavra do Senhor, e sinta-se à vontade no nosso meio, viu, Betânia? Nós vamos ficar em pé e vamos saudar a irmã Betânia, né? Com um forte bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãs? Vamos lá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E também eu me esqueci, estava me esquecendo já, a filha dela, a mãe, né, da irmã Betânia, estão ali atrás, ali, aquela moça bonita ali. Ainda faltou outra, né, Betânia? A moça bonita. Vamos dar um bem-vindo para elas também, vamos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu, queridas? Irmã Betânia, fique à vontade, tá bom? Deixa Deus te usar na palavra. Deixa Deus aí colocar aí nesse coração, nessa boca, tudo aquilo que Ele tem para nós ouvirmos, né? Que nós precisamos, né? Eu vou pedir, deixa eu ver. Vem cá, irmã Janete. Você mesma, Janete. Faça aqui uma oração aqui. Janete faz parte também do círculo de oração, né? Dirige o círculo de oração, né, Janete? Vamos lá, Janete vai fazer oração. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus que está no céu, Pai querido, Pai amado. Senhor, toma a tua serva nas tuas mãos, Jesus. Venha usar ela, Senhor, como um instrumento nessa noite. Deus, tu conhece a necessidade da tua igreja. Espírito Santo de Deus, meu Deus, venha usar ela, Senhor, conforme a necessidade de cada um. Oh, Senhor, derrama a tua unção sobre a vida da tua filha, Deus. Abençoa ela, eu entrego ela nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Oh, glória a Deus. É uma honra, um privilégio. Pode se assentar, irmãos. Está aqui, eu quero agradecer pastor Zaqueu. Pastora, muito obrigado pelo convite, obrigado por ter lembrado de mim. Eu sei que isso são conexões que o Senhor vai colocando no nosso coração, amém? Quando você de repente pensar numa pessoa aí, vai orar por ela, vai fazer alguma coisa por ela, o Senhor está conectando, né, você a pessoas. Porque somos um canal de Deus para abençoar vidas, amém? Então, muito obrigado. Obrigado pela irmã também, viu? Pela recepção. Eu amo estar nas Assembleias de Deus, eu amo porque eu vejo um povo que ama o Senhor. Eu consigo ver um coração de um povo que ama verdadeiramente o Senhor. Não está por um socialismo, ou para um lugar para passar um tempo, ou porque quero pertencer a alguma igreja. Não, é um povo que ama de fato e de verdade o Senhor. Então, meu nome é Betânia, eu congrego no Verbo da Vida em Taubaté, moro em Taubaté, né? O meu pastor Eliezer Rodrigues, eu costumo chamar do meu pai espiritual, porque, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas eu creio que sim. Mas sabe que é proteção para você estar debaixo de uma liderança, uma consideração pela sua liderança. Então, eu aprendi isso há algum tempo e tem sido grande bênção para a minha vida e para a minha família. Reconhecer essa paternidade espiritual, reconhecer alguém que Deus estabeleceu nessa terra para cuidar de nós, amém? De repente o pastor, ele pode não ter o grau de instrução. Eu sei que não é o caso do pastor Zaqueu. O pastor Zaqueu já tem 2 livros, fiquei muito feliz pelos seus livros. Mas eu posso dizer para vocês, independente do grau de instrução, são homens e mulheres separados por Deus para cuidar de um povo, né? E Deus considera muito isso, e mais importante é quando nós consideramos isso também. Nós temos essa proteção sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, porque estamos ligados a uma visão, ligados a uma liderança. Então isso para a igreja, para o corpo de Cristo, isso é fundamental nos dias de hoje.
Porque muitas das vezes nós vemos pessoas, membros de igrejas, que eles estão preocupados com eles, com a vida deles. E se esquece que sobre eles existia uma liderança instituída por Deus. Amém? Então eu louvo a Deus pela minha liderança, pastor Eliezer. Quando eu falei com ele, eu falei: pai, eu recebi um outro convite. Semana passada eu estive ministrando também no Assembleia de Deus Getsemane, Ministério Getsemane, em Tremembé, que é uma outra cidade. E eu sei que o Senhor está nos conduzindo aí. E onde Ele mandar, nós iremos debaixo de uma liderança, debaixo de um aval, né? E nós vamos aí para abençoar o povo e ser abençoado também. Porque quando eu estou ministrando a palavra para vocês, irmãos, eu sou a primeira que estou ouvindo, né? Então serve para nós. Então louvado seja Deus por esse tempo. Então acredito que seria isso os avisos. E eu quero compartilhar. Já foi apresentada a minha filha, a minha mãe que está ali. O meu esposo não pôde vir, está trabalhando. Mas já foi compartilhado. Eu quero compartilhar com vocês hoje, conosco, falar essa noite acerca do encontro de Jesus com 4 mulheres. É um culto para mulheres. De fato, de verdade, toda vez que Jesus teve um encontro com alguém, algo aconteceu. Sempre que Jesus teve um encontro com alguém, algo mudou, algo foi transformado, não foi a mesma coisa. Então eu quero falar essa noite acerca do encontro dele com 4 mulheres. Nós vamos percorrer um pouquinho a Bíblia. E eu me lembrei, eu estava sentadinha ali agora, eu estava me lembrando que esse casal, que são os pastores de vocês, eu congregava numa igreja aqui em São José. E acredito que foi por volta de 1 mês ou 2 meses, tinha as vigílias. Não é isso? As vigílias que nós nos conhecemos na livraria da irmã Nana, lá. E aí tinha umas vigílias que ia e o Senhor me conduziu, teve esse encontro divino. E eu fui pastoreada, irmãs. Eu fui pastoreada por esse casal. Eu fui pastoreada por eles. Porque eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Porque assim, podia acontecer tanta coisa. E como acontecia coisas naquele tempo, irmãos. Irmãs, acerca de situações no dia da vigília, eram situações que era assim, que você olhava e falava assim: não pode estar acontecendo tudo isso. Mas acontecia tantas situações, mas eu estava sempre ligado e conectado. Então foi um período, foi um tempo em que o Senhor me pastoreou através do pastor Zaqueu e através da pastora. Então eu fui pastoreado por eles. Então eu sei que vocês são muito abençoados. Amém? Por conta disso. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo 3. Como eu falei no começo, eu vou estar falando com vocês acerca do encontro de Jesus com 4 mulheres. E eu sei que essa palavra aqui, ele está no encontro de Jesus com 4 mulheres, mas serve para você, homem, também. Fique atento, porque o Senhor vai mandando palavras que é para abençoar a tua vida. Eu falei de Lucas 3, né? É Lucas 7, me perdoe. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos lá. 7:11. A Bíblia diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com eles os discípulos e numerosa multidão. Veja, aqui Jesus estava indo e uma multidão seguindo Jesus. Seguindo Jesus pelos feitos de Jesus, seguindo Jesus por quem Jesus era, pelos milagres, por maravilhas, então pelo ensino, porque Jesus ensinava com autoridade. Então uma multidão andava juntamente com Jesus. Só que aqui nós se deparamos também com uma outra situação, que é uma outra multidão também, só que aí já seguindo uma situação, uma circunstância que uma mulher vivia, que está aqui no versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Veja, 2 multidões, uma seguindo a palavra, a verdade, Jesus, e uma outra multidão seguindo um momento triste, um momento depressivo, um momento muito difícil, que era o quê? O enterro de um jovem, né? Ninguém fica feliz no enterro de um jovem, principalmente assim, vamos dizer assim, parentes, família. E nesse caso foi dobrada a tristeza, por quê? Porque essa mulher já era viúva. E nós sabemos que antigamente, nos tempos anteriores, uma mulher que era viúva, ela já era meio que desconsiderada ou meio já que isolada.
uma mulher viúva. E aí a lei já protegia ela quando se tinha um filho, que esse filho passaria a cuidar da mãe. Então, onde era mais leve, mais suave para ela. E nesse caso, essa mulher se encontra nessa condição, onde ela está ali enterrando o seu único filho. Não teria, naturalmente falando, não teria mais, não poderia ser guardada por outra pessoa, conforme a lei, né? Porque aí o filho que era para proteger, já não estaria protegendo mais, ela estaria enterrando aquele filho, e viúva. Então, o que seria dessa mulher naqueles tempos? Só que deixa eu falar algo para você. Quando nós se deparamos com situações, irmãos, muitas das vezes nós podemos ver acerca de um enterro, ou acerca da morte. Quando nós se deparamos com a morte, o que nós pensamos logo? Acabou. Não tem mais jeito, não é isso? Quando nós nos deparamos com a morte, ou quando nós ouvimos alguém dizer morreu alguém, você já imagina, acabou, né? Encerrou para aquela pessoa. Só que aí tem... E a Bíblia diz, e ela é bem enfática em dizer que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Então o Jesus que operou nesse cenário, nessa situação, é o mesmo Jesus que eu e você servimos. É o mesmo Jesus que nós louvamos, que nós cantamos, que nós adoramos, que nós confiamos. Então, nesse contexto aqui, como se aproximasse da porta, como está dizendo aqui no versículo 12... no finalzinho, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a, e chamo bem atenção para esse vendo-a, por quê? Porque não foi a mulher que foi atrás de Jesus, foi Jesus vendo aquela situação. Ele viu ela, ele viu aquela situação, ele enxergou ali a necessidade de algo não natural, de algo sobrenatural. E aí Jesus chega, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Então Jesus foi para aquela mulher acalentar ela, não chores, não se desespere. Sabe, irmãos, eu sei que eu vou estar tocando em outros pontos também, mas deixa eu lembrar algo aqui. Nós estamos vivendo em tempos, irmãos, Jesus está voltando. Ele está voltando. A igreja crendo ou não crendo, Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E eu vou dizer uma coisa para você, nós vivemos isso todos os dias, se deparando com situações cada dia piores, porque o mundo vai de mal a pior. Então nós vemos agora essa situação agora dessa pandemia ou epidemia, nós vemos agora isso acontecendo, e para trazer medo, pavor, deixa eu dizer, se os crentes, os filhos de Deus, aquele que carrega Jesus dentro deles, o Espírito Santo dentro deles, se acovardar diante dessa situação, irmãos, quem é que vai pelejar ou lutar? Se a igreja começar a ter medo, der vazão para o medo, quem é que vai socorrer esse mundo? Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Isso é para a igreja, isso não é para o mundo, isso é a igreja. De fato, a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, se você puder colocar, menina da mídia, 2 Tessalonicenses, capítulo, acredito que é capítulo 2, versículo 6. Estou te atrapalhando aí, né, querida? 2 Tessalonicenses 2, eu acredito que é 6. 6 e 7. Eu vejo aqui, está aí já? Sim. E agora vós sabeis o que o detém. Esse versículo está falando acerca do anticristo, está falando acerca daquilo do hominícola, está falando acerca disso. Mas também diz respeito à igreja. O que está detendo, que não venha acontecer coisas piores. Então está dizendo aqui, agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7, por favor. Porque já o mistério da injustiça opera. Nós sabemos, né, injustiça. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Sabe o que detém, irmãos, para que isso não piore? A igreja. As coisas só não estão piores do que o que nós já vemos, e o que nós vemos já não são coisas boas. Só não está pior do que isso que a gente está vendo, porque você existe, porque você está aqui, porque a igreja de Deus está aqui.
Porque na hora que a igreja de Deus for arrebatada juntamente com Cristo, irmãos, aí esse mundo que nós achamos que já está perdido, aí é coisa feia. Mas a igreja já não vai estar mais aqui, a igreja vai estar com Cristo Jesus, desfrutando da bênção que nós cremos e vivemos uma vida e nos entregamos a Ele, desfrutando da ceia com o Senhor, com o nosso Senhor, né? Então você é igreja. Então por mais, e deixa eu lhe dizer algo, não é porque também nós somos igreja que o medo não vem abater. O diabo, ele vem, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é leão, porque só existe um leão. É o leão da tribo de Judá, o nosso Jesus. Mas a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, buscando o quê? Uma brecha. Então ele vai lançar medo, ele vai lançar insegurança, ele vai lançar tudo isso que vai querer nos tirar, ou querer nos tirar dessa posição de confiança em Deus. Mas como a pastora Eunice disse no começo, vamos ficar confiantes, irmãos, confiantes, porque o maior habita em nós. Nós somos a igreja, nós somos a salvação do mundo, irmãos. Jesus não vai vir aqui, não vai ser pelos anjos que serão ministrados a palavra vai ser ministrada pela igreja dele, pelo povo dele. E muitas das vezes não é nem alguém que está aqui com o microfone somente pregando para a igreja, mas onde quer que nós estejamos, nós somos a igreja viva do Senhor. E nós podemos falar para as pessoas, não tenha medo, fique tranquilo, fique em paz, fique tranquila. Nós não desconsideramos, como a Bíblia também diz, para nós não desconsiderarmos os ardis de Satanás, ou os planos do diabo. A Bíblia não fala para a gente, isso também não existe, ou qualquer coisa. Não. A Bíblia fala para a gente não desconsiderar, mas ela nunca vai dizer, tenha medo, fique acomodado, fique na sua casa, não vá congregar, não vá para a igreja, ela não vai dizer isso, porque todas as vezes, em toda a Bíblia que nós vemos, principalmente no Antigo Testamento, que guerras vinham, situações aconteciam, a primeira coisa que Deus dizia era, não tenha medo, não vos assusteis, a peleja não é sua, a peleja é minha. Então Deus não caiu do trono, Ele continua sendo o mesmo Deus, que está nos guardando e nos protegendo de todo mal. Amém? E aqui nós vemos, voltando agora para Lucas capítulo 7. Então diz aqui, chegando-se, Jesus foi lá e disse para a mulher, 13, versículo 13, não chores. No 14, chegando-se, tocou o esquife, tocou o caixão, e parando os conduziam, Jesus disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sabe, irmãos, até para uma situação que você possa dizer assim, acabou, aqui não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito, eu posso lhe garantir que tem. E eu não garanto por causa do tanto de conhecimento que eu tenho, ou por tanto de habilidade que eu tenho, ou por tanta experiência que eu tenho no casamento. Eu te garanto porque Jesus garante. Se você, marido e mulher, colocar Jesus no meio da tua relação, ser de fato o cordão de 3 dobras, irmãos, dificilmente vai se romper, como diz a palavra. Então deixa eu dizer, eu estava ali sentada, o Senhor estava ministrando algumas coisas no meu coração, e uma delas foi, se existem mulheres aqui que está vindo na igreja sozinha, que está vindo já há um tempo sozinha para a igreja, permaneça, minha querida, permaneça, minha amada, persevere, porque certamente você verá o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Betânia, mas você não sabe, o meu marido é assim. Irmãos, aqui estava diante de uma morte. Jesus restituiu aquele jovem para aquela mulher, onde provavelmente ia ser envergonhada. E Jesus interviu naquela situação, como o pastor Zaqueu disse, ele falando no começo, e uma das palavras que ele usou foi Deus de milagres. Ei, o seu Deus continua sendo um Deus de milagres. Deus não se esqueceu de como é que faz milagres, irmãos. E nós estamos vivendo em tempos onde nós precisamos, situações de intervenção de Deus, porque milagre significa a intervenção de Deus no curso natural das coisas. Então nós precisamos sim, dependemos sim de milagres do Senhor em nossas vidas. Entrando nessa parte de casamento, como eu dei uma pincelada aqui agora há pouco, um tempo atrás eu quase me divorciei do meu esposo. E por situações que aconteceram, investidas do diabo, deixa eu lhe dizer, o diabo não vai colocar tapete vermelho para você passar. Ele vai fazer de tudo para destruir você.
Essa é a função dele. O ministério do diabo é isso, destruir o homem. Por quê? Simplesmente porque o homem se tornou, Deus o tornou imagem e semelhança de Deus. Então, eu passei um período muito difícil no meu casamento. E eu estava ali com uma decisão na minha mão para ser tomada. E sabe, irmãos, uma mulher de Deus ou um homem de Deus, quando vai tomar decisões difíceis, ela não vai perguntar para a vizinha, e principalmente para quem não é crente. Ela vai dobrar o seu joelhinho, ou ela vai buscar o Senhor, ela vai se render ao Senhor, vai buscar a orientação da sua liderança. E nesse intervir, o Senhor vai estar falando. Se Ele vai usar o teu pastor, se Ele vai usar a tua pastora, se Ele vai usar aquele homem cheio de Deus, aquela pessoa que o Espírito Santo te guiou até ela. Mas independente, eu quero dizer para vocês, o meu casamento estava a ponto de se dissolver. E já havia alguns momentos difíceis que vivíamos. E naquele momento eu decidi, eu falei assim: Pai, deixa eu dizer algo para o Senhor. O Senhor restaura vidas. O Senhor restaura pessoas. O Senhor me restaurou de vícios. O Senhor me restaurou de uma vida de pecado. O Senhor me restaurou. Irmãos, eu não sei você, mas eu me lembro de onde meu Deus me tirou. E eu sei que só poderia ser Ele para fazer aquilo. Aquilo não estava na mão de homens, não estava na mão de pessoas, aquilo estava na mão do Senhor, a minha vida. Ele me resgatou. E de fato a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império, irmãos, onde quem governava era o diabo, e Ele nos colocou no reino dele. E é nesse reino que nós vivemos. E é essa confiança que nós temos que ter. Então, o que aconteceu nesse momento? Por quê? Meu marido não me acompanhava, meu marido não estava comigo. Era aquela pessoa que orava e ele pouco se importava. Então eu sei que não é fácil. Não é, irmã. Não é. Quando você se casa sem um conhecimento, sem Porque quando você vai se casar, sabe o que manda, irmão? Paixão. É os olhos azuis, é o corpinho violão, entendeu? Depois que passa alguns anos, isso vai passando, irmãos. E o que vai manter, sabe o que é? Amor ágape. Que aí chega momentos de decisões, e você decide: eu não vou deixar o meu casamento, eu não vou deixar o diabo roubar meu casamento, destruir meu casamento. Pelo contrário, e eu cheguei a dizer: diabo, onde você tentou me envergonhar, se prepare, porque onde eu for eu vou pregar que Jesus Cristo restaura casamentos. Porque Ele fez isso comigo. Então, eu digo para você: não desista, persevera, caminhe naquilo que você tem conhecido da verdade da palavra. Viva esse evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. É o poder de Deus. Amém? Então, louvado seja Deus, porque hoje, irmãos, eu vou ministrar a palavra e Ele é todo cuidadoso comigo. Ontem eu estava ensinando uma matéria que eu ensino na igreja. Eu estava ensinando e lá juntamente comigo. Então, sempre que possível, Ele está ali junto comigo, né? Hoje um culto para mulheres, então não imaginava, né, que tivesse homens, mas enfim. Então, assim, Ele não veio preparado para isso, saiu para trabalhar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: hoje eu recebo de um homem que não queria saber de nada há um tempo atrás. O meu maior prazer é ver você pregando a palavra de Deus. Eu tenho prazer em ver você pregando a palavra de Deus. Quem faz isso, irmãos? Quem faz isso, deixa eu dizer, não é uma mulher boazinha ou qualquer outra coisa. Quem faz isso é Deus. É Deus que faz isso. Deus muda corações de pessoas. Se eu tivesse lá atrás tentado pelo Face, pelos WhatsApp, pelas outras redes sociais, por tudo, tivesse lá choramingando por um canto, de repente não, provavelmente hoje eu não poderia estar testemunhando disso. Mas hoje eu posso dizer, hoje eu vivo um casamento que, graças a Deus, tem melhorado. E sabe, não parou por aí, vai melhorar cada dia mais. Porque o dono do meu casamento é Jesus. Como eu já disse algumas vezes: diabo, se você puder destruir Jesus, você me destrói. E Ele não pode, irmãos. Então jamais Ele vai poder destruir você. Amém? E aí diz aqui, vamos voltar aqui. Às vezes eu estou ministrando e entro por algumas coisas, mas vai recebendo, irmão, porque é bênção. É bênção de Deus para a tua vida. E aí, chegando, se tocou no esquife, essa parte a gente já viu aqui. E Jesus disse: eu te mando, levanta-te.
Interessante que nesse momento Jesus não falou. Irmãos, tem situações que nós vamos dobrar nosso joelho, nós vamos orar e nós vamos dizer: Pai, me socorre aqui, me dá uma direção aqui, me dá uma instrução para cá. Senhor, como é que eu faço? Mas vai ter situações que você vai ter que se levantar em fé, em ousadia e dizer: diabo, aqui na minha casa não, diabo com os meus filhos não, diabo com o meu casamento não, diabo com o meu corpo não. Porque aqui nós não vemos Jesus. Se também aconteceu a mesma coisa quando ele ressuscitou Lázaro, nós não vemos Jesus, irmãos e irmãs, nós não vemos ele: Pai, é a sua vontade que esse morto ressuscite. Nós não vemos Jesus falando isso. Nós vemos Jesus dando uma ordem. Vemos Jesus dando uma ordem: jovem, se levante, eu te mando. Isso é ordem, isso é um comando. Então você vai ser orientada algumas vezes pelo Espírito Santo, aquilo que você está dizendo: Senhor, faça, faça, faça. E o Senhor está dizendo: eu já lhe dei autoridade. Lucas 10:19 está escrito: a autoridade foi lhe dada no nome de Jesus, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e mal nenhum vos causará. Então a autoridade está com o povo de Deus, está com a igreja. Se a igreja souber a autoridade que ela tem no nome de Jesus, muitas coisas seriam resolvidas. Muitas coisas seriam resolvidas. Sabe? Então, pessoas aí fora, o mundo vai vir para os crentes buscar ajuda nessa epidemia que está acontecendo. Vai vir para os crentes. E você vai ter que ter ousadia para dizer: eu repreendo em nome de Jesus essa enfermidade. Eu dou uma ordem agora fora desse corpo no nome de Jesus. E porque você vai estar falando isso, a palavra vai se cumprir. É verdade. A palavra vai se cumprir. E aquela pessoa vai ser curada e vai glorificar o nome de Jesus. Porque Jesus é glorificado, irmãos. Então aqui nós vemos que no versículo 15: sentou-se o que estivera morto, teve que obedecer. Irmãos, eu não sei você, mas eu já cheguei a pensar, quando eu me deparo com aquela cena de Jesus lá em Marcos 11:23, acredito que a partir do versículo 18, 19, mas quando eu me deparo com aquela situação onde Jesus fala com a planta, e ele diz: nunca mais coma fruto de ti, e aquela planta teve que ouvir. Irmãos, desde quando planta tem ouvido, irmãos? Mas há um comando do Senhor, ao comando de alguém que tem a consciência do Deus que ela serve. Sabe, irmão, o ouvido tem que criar, tem que acontecer, mas aquilo tem que acontecer do jeito que você está dizendo. Porque Jesus disse: nunca mais coma fruto de ti. E os discípulos no dia seguinte perguntaram, chegaram para Jesus: Senhor, todos admirados. E Jesus disse: tenha fé do tipo de Deus, tenha fé, tem de fé em Deus, que no original é tenha fé do tipo de Deus. E a fé do tipo de Deus é uma fé que não duvida. É uma fé que diz: meu corpo é curado, e não importa se o diagnóstico ainda está dizendo que eu estou com câncer, mas a Bíblia diz que eu sou curada e acabou. Todo mundo falando, e coronavírus para cá e para lá e para lá, mas isso não vai chegar na minha casa, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos, que me guardará, que guardará a minha casa de todo mal. Então nós temos que se apegar a isso. Isso é fé do tipo de Deus, é você crendo com o seu coração, e você falando o que a Bíblia diz. Amém? E aqui nós podemos ver: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Então, um dos encontros de Jesus com uma mulher, aqui não falo o nome dela, mas a viúva de Naim, é conhecida assim. Mas Jesus restituiu aquilo que aquela mulher naturalmente, irmãos, naturalmente já tinha perdido. Naturalmente já tinha perdido. Você pode dizer assim: meu marido não tem mais jeito. A partir de agora você vai mudar a sua fala. E você vai dizer: por mais que os meus olhos vejam que o meu marido está de mal a pior, eu creio com o meu coração no Deus do impossível, que restitui vida ao morto. Eu creio que o meu marido é uma grande bênção. E por causa das suas palavras, ligado com a palavra de Deus, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E a Bíblia também diz: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Jesus não está dizendo aqui, ou a palavra não está dizendo se o pastor crê somente. Não, ele está dizendo: se você crê, tudo é possível àquele que crê.
Então, se você crê, minha irmã, você vai ver o teu marido juntamente com você. Sabe, você vai ver o seu esposo juntamente com você, concordando acerca de coisas do seu dia a dia, da sua vida, mas em oração juntamente com você. E isso se você crê. Então mude a palavra. Porque muitas das vezes nós olhamos para situações e nós vemos situações e a gente acha, acabou. Mas se Jesus, você restituiu o filho àquela viúva, para proteger aquela viúva, para guardar aquela viúva, para ser alegria para a vida daquela viúva, eu creio na restituição do meu esposo para a minha vida, para me guardar como sacerdote do lar, como um homem íntegro, como um homem cheio de vida, um homem que não está mais, um homem que não vive em vícios, mas um homem que vive na palavra, um homem de Deus, um homem separado, um homem que busca Deus, um homem que dobra seus joelhos, um homem que ora, um homem que crê na palavra, um homem que me chama de ajudadora, de auxiliadora, um homem que me honra. Isso é impossível, irmãos. Para muitas pessoas pode parecer impossível, mas deixa eu lhe dizer, diante dessa palavra, nós podemos ter a confirmação e a consciência que isso não é impossível, que o seu Deus pode fazer isso e realizar o desejo do teu coração. Eu conheci uma missionária, inclusive, quando eu aceitei Jesus há uns 15 anos atrás, era nessa igreja onde essa missionária congregava. E aquela mulher muito à frente de tantas tarefas do Senhor e tantas tarefas. E sempre ali servindo ao Senhor. Irmãs, isso foram anos. O marido dela aparecia de vez em quando era em casos de confraternização, algum evento, alguma coisa, ele aparecia lá. Mas assim, ela dizia que ela chegava em casa e ela entrava no apartamento, estava lá, ele com a latinha de cerveja do lado e estava lá com o cigarro. E ela assim, chegava lá e abraçava ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, naturalmente. Hoje esse homem já partiu para o Senhor, ela continua servindo ao Senhor. Mas ele não partiu para o Senhor antes de se converter de verdade, largar toda aquela vida. Foi no finalzinho do tempo dele, mas aquela mulher pôde ver o cumprimento da palavra. Aquele homem estava congregando juntamente com ela, aquele homem tinha sido livre dos vícios, aquele homem tinha sido livre daquelas situações que vivia. Então eu vou dizer algo para vocês, não desistam. Não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista, por mais que possa parecer, irmãos, que está tudo acabado. Não está, porque a última palavra é daquele que nós servimos. Amém? O diabo não tem última palavra na nossa vida, o diabo não tem última palavra na sua vida, a última palavra é de Jesus. E ele diz, se você crê, eu restituo. Se você crê, eu mudo e transformo. Se você acreditar em mim, na minha palavra, eu vou fazer o que deseja o teu coração. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vamos para Lucas capítulo 13. Vamos ver Jesus aqui. Aleluia. Lucas capítulo 13. Aleluia. No versículo 10, capítulo 13, versículo 10, diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Esse era o quadro, era o cenário dessa mulher, há 18 anos, ali naquela condição. E eu quero chamar a tua atenção para o versículo 16, que diz assim... Não, vamos aqui no versículo 11 mesmo, que eu terminei de ler. De modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, novamente Jesus viu. Ei, se você acha que você está sozinha nessa caminhada, é engano isso. Isso é mentira do diabo, você não está só. Foi cantado aqui, agora há pouco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele está conosco todos os dias. Ele está vendo você. Você pode até estar cansada por algum momento, e tem momentos na nossa vida que nós achamos assim, acabou. Mas deixa eu dizer algo, Jesus continua com os olhos fitos em você.
E aí diz aqui que, vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então nós vemos aqui uma doutrina de Cristo, que é a imposição de mãos. Está escrito lá em Hebreus capítulo 6, que é as doutrinas básicas. A doutrina básica de Cristo está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, 2, acredito que 3 também. Então, a doutrina, o que é a doutrina de Cristo? E doutrina de Cristo é a imposição de mãos. Quando você impõe as mãos sobre alguém, você está liberando para essa pessoa da unção que opera na sua vida, para a vida daquela pessoa. Trazendo cura, batismo com o Espírito Santo, que nós vemos várias passagens, o apóstolo Paulo impondo as mãos e batizando com o Espírito Santo. Então, é bênção de Deus a imposição de mãos. Quando nós também tomamos consciência disso, nós vamos começar a impor as mãos sobre os enfermos e vamos vê-los curados. Nós vamos impor as mãos sobre aquelas pessoas e vamos livrar essas pessoas de espíritos malignos, no nome de Jesus. E aqui diz que essa mulher sofria era um espírito de enfermidade. Eu quero chamar a tua atenção para algo. Nem todas as doenças, ou nem todas doenças que existem, são espíritos malignos. Nem todas. Espírito de enfermidade é o diabo. Nem todas as doenças são. Eu digo para você, uma pessoa que vai tomar um banho de água quente e ela sai ali para uma temperatura abaixo de 1 grau. Ela vai pegar um resfriado. Foi demônio? Não, irmãos. Foi uma quebra de lei. Uma quebra de lei. Se eu sei que algo faz mal para o meu corpo e eu estou ingerindo aquilo que faz mal para o meu corpo, eu estou dando legalidade para uma enfermidade se instalar no meu corpo. Amém? Então, quebras de lei. Nem toda doença é demônio. Mas uma coisa também chama a atenção da igreja. Mesmo que não seja de primeiro uma ação demoníaca, como nesse caso, que era um espírito de enfermidade, né? O demônio ou o diabo, ele não vai deixar passar a oportunidade de escravizar a pessoa naquela situação. Então ele vai usar essa situação para manter aquela pessoa escravizada, doente até a morte. Porque o que ele veio fazer foi matar, roubar e destruir. Ninguém consegue ser feliz doente, irmãos. Ninguém consegue ser completo doente. Então o diabo, ele vai aproveitar essa situação e o que ele puder fazer para aumentar isso, ele vai fazer. Entende? Mas nem tudo é demônio. Eu posso estar quebrando leis, por exemplo, está uma situação agora, mas aí nós vemos pessoas, lideranças, a parte da saúde, falando acerca de higienizar bem as mãos, evitar muito abraço. Isso para o povo brasileiro, evitar abraço é um negócio triste. Não é, pastora Nilce? É triste isso, esse negócio, porque o povo brasileiro tem um negócio de... E principalmente nordestino tem um negócio de agarra aqui, agarra ali. Nós agarramos muito. Mas existe uma precaução. Então nós vamos ser prudentes, né? E atender essas precauções, ou ser prudente nessas situações. Mas a Bíblia diz aqui que nesse caso específico dessa mulher era um espírito de enfermidade. Então Jesus chegou naquele ponto onde, irmãos, uma pessoa que já está há 18 anos sofrendo com um tipo de enfermidade, ela já estava encurvada, diz a palavra, há 18 anos. E o que me chama a atenção no versículo 16 diz assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, porque doença é prisão, devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus está dizendo isso. Então Satanás havia prendido essa mulher nessa condição de doença há 18 anos. Só que essa mulher, a Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. Então, era uma crente, irmãs. E essa mulher estava dentro dessa condição, desse contexto. Mas Jesus chegando e ele se indignou com aquilo, porque ele disse: como eu não poderia livrar essa mulher? Sendo que eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o poder, eu sou a cura. Como que eu posso deixar essa mulher? E aí podemos ver aqui que nessa situação ele vai lá e livra aquela mulher daquela enfermidade. Né? E vamos ver aqui um outro caso também de uma outra mulher. Vamos correr um pouquinho aqui com o tempo. Que esse texto é bem conhecido, João capítulo 4. Bem conhecido esse texto, que é sobre a mulher de Samaria.
Eu estava vendo com o Senhor se eu ia pegar um texto de uma mulher somente e ali ministrar sobre ele. Mas o Senhor me trouxe ao coração esses 4 exemplos. Mas porque Ele quer nos alcançar em várias áreas, eu creio nisso. Então, restituição, nós podemos ver em cura. Se está doente, não se condene, irmão. Se está doente, tem Cristo, tem a cura disponível para nós, porque Jesus levou naquela cruz do Calvário todas as doenças, todas as enfermidades, para que hoje nós pudéssemos andar em saúde divina. Irmãs, você pode hoje estar reivindicando sua cura, isso é direito seu, porque Jesus pagou o preço. Amém? João capítulo 4, vamos ler aqui alguns versículos. E eu gosto de dizer, quando eu falo sobre essa mulher, eu gosto de falar que essa mulher mudou a agenda de Jesus. Essa mulher conseguiu mudar a agenda dele. E vamos ver aqui. No versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário, no 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, Jesus teria que estar indo para Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, era como, por exemplo, uma cidade aqui antes de São José, Jacareí. Jacareí, vamos dizer agora Caçapava. Jacareí, São José e Caçapava. Jesus tinha que sair de Jacareí, tinha que ir para Caçapava, mas ele precisa passar por São José, né? E aí ele passou por São José, e quero dizer algo para vocês, ele não só passou em São José, como ele vive em São José, porque vive em mim, vive em você. Mas aqui nesse contexto ele teria que passar por ali, mas o destino dele era Galileia. E aí vemos aqui no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-lhe de beber. Então Jesus aqui começa um diálogo com aquela mulher. Eu não vou ler todo o contexto para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas você pode estar lendo essa história em casa e eu creio que você já conheça. Vou tocar só em alguns pontos aqui onde a gente vai estar explanando melhor. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus começou um diálogo. Jesus foi até aquela mulher. A Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Eram 2 povos que não se davam bem, mas Jesus não se importou para isso. E Jesus foi até aquela mulher. No versículo 14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Quero chamar a atenção aqui para uns detalhes. Essa mulher, ela ia buscar essa água na hora sexta, isso, né? Eu acredito que é na hora sexta. Sexta, né? Na hora sexta ela ia buscar. Já era um período da tarde. Normalmente as mulheres iriam buscar água na parte da manhã. Essa mulher, ela já tinha um passado, ou já tinha uma vida duvidosa. Por quê? Porque ela não ia juntamente com as mulheres. Então aqui dá para se entender por esse texto, que essa mulher era rejeitada pela sociedade. Ou rejeitada pelas mulheres. Ou rejeitada de alguma forma. Então ela ia sozinha pegar água nesse horário que divergia com o horário que as outras mulheres iriam. Por que não é mais fácil, irmão? Se eu preciso ir para um lugar, eu vou lá, chamo minhas amigas, eu chamo as pessoas que eu conheço, vamos lá e vai todo mundo. Mas quando alguém não se dá com alguém, ou tem alguma coisa, não, vamos deixar elas ir primeiro, depois a gente vai, não acontece isso. Então, nesse caso aqui, essa mulher ia no horário divergente, por quê? Porque provavelmente, passado dela, ou a vida dela, não era uma vida tão boa, vamos dizer assim. E a gente vê isso também aqui, quando Jesus diz para ela: vai lá e chama teu marido. Ou seja, Jesus foi na ferida. Jesus foi no local. Jesus foi no ponto. E aí, quando Jesus fala isso, ela disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, essa mulher já no 19, ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Ou seja, não quero tocar nesse assunto.
Vejo que o Senhor é profeta. E aí ela começou a dizer onde é que adorava o Senhor, onde é que não adorava, onde é que... Então ela começou a mudar, ela mudou de assunto. Por quê? Porque ali era um ponto onde trazia vergonha para aquela mulher. Trazia vergonha. Ela já tinha passado por 5 casamentos, 5 maridos. E nós não sabemos, a Bíblia não explica, não fala acerca se ela foi repudiada, se foi deixada, se o marido faleceu. A Bíblia não entra nesses detalhes. Mas o detalhe que a Bíblia deixa claro é o quê? Que ela teve 5. E agora o que ela estava não era o marido dela. Entende? Então ela vivia já num ponto onde não era o melhor da vida dela. Amém? E Jesus vai justamente nesse ponto. E no versículo 24, Deus diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus... Esse é um ponto que eu amo esse versículo, porque olha só o que está escrito, irmãs. Eu não sei se você consegue ver assim, porque olha, Jesus aqui diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo com você. Deixa eu dizer algo para vocês, nem para os discípulos Jesus chegou a dizer, a se apresentar como eu sou. Eu sou, e nós sabemos aqui que eu sou está com letra maiúscula, e eu sou o suprimento para você, eu sou a vida para você, eu sou a restituição para você, eu sou a cura para você, eu sou a dignidade que você perdeu, eu sou o Jesus na sua vida. Então ele se apresenta para aquela mulher. Irmãos, nós podemos ver hoje em dia muitas pessoas falando assim de Jesus, e falar de Jesus aqui, falar de Jesus ali, mas nunca teve esse encontro pessoal com Jesus. Mas está chegando o tempo, irmãos, chegando o tempo de Jesus se apresentar como eu sou na vida dessas pessoas. O Jesus, aquele que ressuscita mortos, aquele que traz cura, aquele que traz vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Muitas pessoas vêm para a igreja ou vão para as igrejas, irmãos, e não estou falando daqui, mas eu estou falando assim num geral, as pessoas vão para a igreja porque precisam de algo. Ou é por conta de um casamento, ou por causa de uma doença, ou por causa de bênçãos materiais. Elas podem até ir nessa condição, porque o Senhor diz, venha como estás. Mas, no momento em que essa pessoa está ali ouvindo a palavra, e Jesus tem um encontro pessoal com aquela pessoa, irmãos, a vida dela não é mais a mesma. Minha vida não foi mais a mesma, irmãos. Não foi mais a mesma. Passei por situações e passo por situações e vamos passar por situações. Porque no dia que a pessoa disser assim, eu não quero mais passar por situações difíceis, ela pode estar dizendo, então ore para que eu morra e vá para o céu, logo de uma vez. Porque só na eternidade que nós passaremos a viver uma vida sem choro, sem pranto e sem dor. Mas enquanto vivermos nessa terra, nós temos que saber e sermos fortes o suficiente na palavra, em Deus, para resistir os dias maus que aparecem. Mas uma coisa é certa, quando se tem um encontro pessoal com Jesus, ninguém precisa te falar mais nada. É você e Ele. É você e Ele. Você não entra no teu quarto, se tranca no teu quarto, dobra seu joelho e começa a orar porque alguém está mandando. Você não abre a sua boca e começa a louvar o nome do Senhor porque alguém está mandando. É porque você tem um encontro com Ele, você teve um encontro com Ele. Você tem a consciência dEle em você. E a Bíblia diz aqui, no versículo 28, no 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse, que perguntas? Por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, deixou o seu passado, deixou as suas mágoas, deixou o seu ressentimento. E olha a posição dessa mulher, irmãos. Ela deixou aquilo que paralisava ela. Que a gente pode colocar isso dentro desse cântaro. Nós podemos dizer uma vida natural, uma vida uma vida de vergonha, uma vida de indignidade, uma vida que vivia. Ela deixou isso. E o que ela fez? Foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E eu quero finalizar essa parte da samaritana no versículo 39.
muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Cristo, muitos, em virtude ou por causa do testemunho da mulher. Já não importava o que ela... Irmãos, não importa o que você está passando agora nesse momento. Não deixe de falar de Jesus. Não deixe de testemunhar de Jesus. Não deixe de falar o que Jesus fez na sua vida. Não importa, irmãos, ele curou uma unha encravada que eu tinha. Não importa se é isso que você tem para falar. Mas você vai chegar para uma pessoa e vai dizer: olha, Jesus é muito bom porque ele curou uma unha encravada que eu tinha. Esse vai ser o melhor testemunho da tua vida. Pessoas vão receber o Senhor naquele momento por causa dessa palavra. Por quê? Porque quem convenceu é o Espírito Santo, não é você, não sou eu. Uma mulher isolada, uma mulher envergonhada, mas nós podemos ver que essa mulher deixou tudo e foi lá dizer que o Cristo estava ali. E aí nós vemos agora, ele me disse tudo o que tenho feito. E no 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Por isso que eu falo que essa mulher mudou a agenda de Jesus. Jesus tinha uma agenda para chegar na Galileia, mas ele precisou ficar 2 dias ali, por causa do testemunho dessa mulher, por causa da restauração da vida de Jesus nela. E aí diz aqui, muitos outros, no 41, creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste. Não é assim, irmãs? Agora já não é mais pelo que você está falando de Jesus, que Jesus é. Aí ele diz aqui: já agora não é pelo que disseste, que nós cremos em Jesus, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Já não é mais pelo que você está falando, é por aquilo que eu vivi. Ele se mostrou o eu sou para mim. Ele se revelou para mim. Não importa se o testemunho que você tem, irmãos, é uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Pegue esse testemunho e fale para as pessoas. E veja o Senhor se apresentando para elas como eu sou na vida delas. E aí, para a gente finalizar, vamos lá para João mesmo, capítulo 8. Pastor, até que horas? Até que horas? Já encerrou? 10 minutos? João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Eu vou ler aqui em sequência. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. João capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disse-lhe Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles tentando para terem do que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós não estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe. Olha o que Jesus perguntou à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E essa palavra, irmãos, me traz a consciência que em Jesus também há perdão. Em Jesus há perdão. Só nós sabemos de onde Ele nos tirou. Só nós sabemos o que precisamos ter sido perdoados. Só nós sabemos muitas das vezes de falhas que nós cometemos e precisamos do perdão do Senhor. Mas deixa eu dizer algo para você. Sempre vai ter um acusador. Sempre vai existir um acusador que vai vir, porque a Bíblia chama o diabo de acusador, para te acusar de coisas que você comete. Mas aqui você vê uma história que Jesus diz. Jesus, pela imensidão de sabedoria dele, ele diz:
Se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Então essa mulher estava de fato em pecado. Essa mulher estava de fato numa falha. Essa mulher estava de fato errada. Mas nem porque ela estava errada, nem porque ela estava em falha, em pecado, Jesus a rejeitou. Jesus deixou, irmãos, isso o mundo faz. O mundo rejeita. Mas Jesus diz, venha como você está. E assim uma coisa é certa. Vai chegar um momento que por causa desse amor que nos atrai, esse amor que nos atrai, vai fazer com que nós mesmos rejeitamos o pecado. Vai chegar um momento em que nós mesmos não vamos andar por aqui, porque isso não agrada o meu Senhor. Então isso é algo pessoal de Jesus com você. Jesus tem uma vida personalizada com cada filho de Deus. Jesus tem uma vida personalizada com você. Então olha, eu quero dizer para vocês, Jesus é aquele, irmãos, como nós vimos desde o começo da ministração, é aquele que restitui. É aquele que pega, que não tem mais jeito e faz virar o impossível acontecer. Ele restitui. Jesus é aquele que nos cura, como ele trouxe cura para aquela crente. Jesus é aquele, como nós vimos agora na palavra, que tira a mulher de uma indignidade, de vergonha e nos coloca em dupla honra. A Bíblia diz isso, que no lugar da vergonha, dupla honra. Então Jesus faz isso. E Jesus trouxe isso para aquela mulher de Samaria. E nós vemos agora uma mulher que estava ali pecando, literalmente, estava em pecado. Mas Jesus disse, nem eu te condeno. Porque Jesus não veio para te condenar. Sabe, irmão, se tem alguma condenação na tua vida, não é Jesus. Saiba, não é Jesus que está fazendo isso. Então, Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Tem esse outro ponto. Vai e vive uma vida de santidade, vive uma vida de paz, uma vida de alegria. Uma vida na qual pessoas possam olhar para você e querer me conhecer. Então não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista daquilo, não desista de congregar. A Bíblia diz, deixando alguns de congregar, que esse alguns não seja você, não seja eu. Não deixemos de congregar, estejamos aqui. Porque o Senhor conta com a igreja dele. Amém? O Senhor conta com a igreja dele. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Eunice. E aí, pode fazer uma oração? Pode? Eu gostaria...